para que o principal motivo, que é a alcançar almas para Cristo, né, como manda a grande comissão. Então, eu percebi que os missionários, eles conversando com aquele missionário, eu percebi que ele tinha, e assim como vários missionários, têm muitas dificuldades no campo. Primeiro, porque estão longe da família, né? Longe da sua cidade, do seu lugar, né? Da sua igreja, dos amigos, né? Então, eles abdicam tudo, vocês, no caso, abdicam tudo por amor a Cristo, né? Então, e quando a gente escuta alguns relatos, a gente observa alguns são até maltratados onde chegam, seja em alguma casa, chega até em alguma igreja, né, ou cidade, né? E alguns desses maltratos, infelizmente, são de cristãos, né? Então, aqui em casa a gente tem o nosso quarto missionário para que a gente possa hospedar alguns missionários e a gente tenta tratar da melhor forma aqueles que chegam aqui e, na verdade, a gente acaba sendo muito abençoado pela presença dos missionários, né? Por isso eu me interessei por esse tema do cuidado integral do missionário, né? Então, para que eu pudesse ser canal de bênção também na vida deles, né? E dar uma certa ajuda no que eu posso, no que eu posso ajudar na conversa à mesa, em algum conselho, né? Então, parabéns pela iniciativa, pastor, e da junta também, né? Por abraçar essa ideia, né? Amém. E então, vamos dar início, né? Então, esse mês de novembro já se aproxima uma das datas mais importantes, que é o Natal, né? Então, espero que Deus, que essa mensagem ela comece já a gerar frutos, né? Porque quando a gente fala de Natal, a gente já lembra festa de Natal, refeições, então eu quero que gerar mudanças, né, na verdade, que possa impactar a vida de vocês, quer dizer, na verdade, através das orientações não só científicas, mas da Bíblia, né? Afinal, eu creio que o Espírito Santo ele pode falar no coração de cada missionário hoje à noite, né? E então vamos falar sobre a medicina do estilo de vida cristão. Se fala em cristão, né? Então falaremos também da palavra de Deus. E como todo palestrante, né? Então vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Sidney Batista de Oliveira, né? Eu sou filho de Dona Neide e seu Luiz, casado com a Larissa Costa, né, e pai de Sidney Costa, né, porque aqui em casa a gente é bem criativo com o nome, né, então coloquei o meu nome. Então, sou possuidor de 3 shih tzus, Sara, Abraão e Cici. Sou convertido há 10 anos e sou membro hoje da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Essa é minha família, né, minha linda família, transformada por Deus. E hoje, pela transformação que só Jesus pode ter feito na minha família, a gente pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso só foi possível porque o Espírito Santo de Deus levou missionários até nossa casa para ensinar a palavra de Deus durante 1 ano, mais ou menos, né, para um grupo de amigos que tinham problemas no seu casamento, estavam prestes a separar, e aí um grupo de missionários propôs a gente fazer um estudo do livro de João. E nenhum tinha, alguns católicos, mas nenhum praticava. Eu era, naquela época, me considerava agnóstico, né? Então, essa é um pouco de como Deus transformou minha vida, né? E minha família, né? E aqui é um pouco da minha história de formação profissional, né? Eu sou graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, já há 24 anos, essa semana fiz 24 anos de formado, 23 anos de formado, aliás, né? Fiz endocrinologia e metabologia aqui em Sergipe, né, no Hospital Universitário. Passei 1 ano no serviço militar obrigatório como segundo tenente médico, né? Que foi logo após a minha formatura, logo o primeiro ano pós-formatura, pós-graduado em diabetes, em síndrome metabólica, em nutrologia, pelo Einstein. No ano passado, tive a honra e a bênção de me formar em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, lá na Paraíba, né, para poder servir melhor no reino, né? E aqui estou falando tanto de saúde e de teologia, né? Então, e assim como vocês, eu também me considero
um missionário disfarçado de médico, né? Essa vai ser a agenda que a gente vai falar um pouco hoje sobre a saúde do missionário, dessa medicina do estilo de vida, trazer orientações tanto científicas, né, e como cristão que sou, orientações bíblicas sobre como mudar esse estilo de vida para a glória de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 29, a palavra de Deus nos fala assim: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Esse é um versículo que nos deixa uma primeira reflexão. Será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo? Sim? Será que ou não? Outra pergunta: estamos cuidando como Cristo cuida da igreja? Nós temos nos alimentado bem? Se você se analisar, se fizer uma autoavaliação sincera, talvez você vai dizer que nós não cuidamos bem do nosso corpo. Eu me incluo também, porque às vezes a gente acaba não cuidando bem do corpo, né? Então, missionários, cuidar da saúde, além de ser fundamental, é bíblico e nós devemos obedecer, né? E se a Bíblia é nossa regra de fé e prática, nós precisamos que ela seja nosso guia até no estilo de vida, né? Então, na prática, não é isso que vemos. Geralmente falamos primeiro em saúde, em primeiro lugar, mas só buscamos, na verdade, cuidar da saúde quando nós adoecemos, né? Vemos um amor ao próximo mais do que a si mesmo. Então, como é que isso é possível, né? É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a palestra ela vem mostrar que é possível cuidar da saúde, cuidar da igreja, quando existe uma certa prioridade, né? E o conhecimento da ciência só ratifica o que a Bíblia já dizia e continua dizendo. Então, conceituar a medicina do estilo de vida, né? É uma especialidade que tem surgido há alguns anos, né? E a medicina ela abrange o uso de abordagens terapêuticas baseadas sempre em evidências científicas, no estilo de vida do paciente e que não envolve medicamentos, né, remédios, e serve para tratar, para prevenir e reverter doenças crônicas, né? Esses são alguns pilares da medicina do estilo de vida, né? Vocês vão observar se alimentar bem, o sono, fazer exercício, ter bons relacionamentos, né? Evitar, aqui ele coloca evitar tabaco, mas a gente coloca como tóxicos, né? Seja poluentes, seja cigarro, seja bebida, né? E um outro item que vai entrar, na verdade, é a religiosidade, né? Como mais um pilar para essa medicina do estilo de vida. E isso nós já sabemos o quanto a nossa espiritualidade, a nossa fé, ela tem uma influência na nossa saúde, né? Na cura, né? Porque é obra divina, né? Então, na cardiologia eles já colocam diferente esses pilares, né? Eles colocam o sono, a alimentação, exercícios tóxicos e o controle de algumas metas, como metas de pressão, de colesterol, de peso, né, e de glicemia, né? E o que difere esse estilo de vida cristão de um não cristão? Geralmente o não cristão ele busca mudar o seu estilo de vida por diversas razões. E aqui a gente pode exemplificar como cuidar do corpo para ter mais desempenho no seu dia a dia, no seu trabalho, para ter mais saúde, alguns por vaidade, outros por exibicionismo, como a gente vê muito nas redes sociais. Mas para nós cristãos, tudo que fazemos a gente tem um propósito, que é glorificar a Deus pela dádiva que é a vida e que a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque nós somos templos do Espírito Santo. E temos que lembrar que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro morto na cruz do Calvário, né? Então, e nós somos, na verdade, mordomos desse corpo, né? Nesse versículo de Romanos 12, 2, fala que e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, não se conformar com esse século é justamente não andar conforme o mundo está andando. E na saúde podemos pontuar realmente como o mundo está andando, sendo mais sedentário, tendo uma péssima alimentação, tendo menor tempo de descanso, por causa justamente de trocar o descanso por muito trabalho, tendo mais estresse, bebendo, fumando, tendo uma redução, e nós cristãos, às vezes, até reduzimos nosso tempo de meditação, né, da palavra de Deus, porque o nosso corre-corre, às vezes, nos atrapalha nisso. E o estilo de vida atual, né? A tecnologia é uma das coisas que proporciona isso, né? Tem nos ajudado, né? Porque imagine que a gente conseguir juntar isso num lugar só, pessoas do Brasil todo, para um evento desse, seria muito difícil. Mas eu estou aqui em minha casa, falando para vocês, enquanto tem vários missionários em vários lugares do país, né? Sem precisar sair de casa, né? Bastando apenas o uso da internet, né, que hoje tem até na Amazônia. Eu soube até, né, pastor, não sei se confirma que o barco missionário tá com internet agora, né? Eu não sei dizer. Eu também não tenho essa informação correta ainda, 100% não. Eu soube disso, mas aí quem puder depois responda. Né? Então, nós hoje... Falaram que está assim, ó. O está Cleito assim, lá né? do Amazonas. Pensa, Obrigado, Cleito. Então, nós podemos também comprar comida pela internet, roupa, alimento, fazer chamadas, encontros virtuais, né? Mas existe a desvantagem, né, de não fazermos mais nada ou nos tornamos cada vez mais sedentários e escravos desse estilo de vida. Estamos usando cada vez mais telas, né? Não só telas, TV, telas, computadores, né? E seja que 63% dos adultos hoje, eles usam mais de 3 horas de tela por dia. Né? Então, esse tempo vem aumentando de tela, né? Então isso vem prejudicando e deixando cada dia mais sedentário. No transporte, antes a gente andava a pé, ou ônibus, ou bicicleta. Hoje o Uber pega na porta. Hoje a gente não tem nem trabalho de ir a um ponto de ônibus, porque o Uber já pega na porta, né? E isso tem diminuído cada vez mais, né? E quando caímos em si, nós estamos fazendo justamente o que o mundo faz, né? E indo de encontro à palavra de Deus. Esse é de um livro interessante, que é o livro O Cuidado do Corpo, do pastor Luciano Subirá. Ele fala: mas a humanidade segue achando-se mais sábia do que o próprio Criador e ignorando, conscientemente ou não, seus santos conselhos. Né? Então, algumas coisas realmente a gente, às vezes, desconhece e faz errado porque desconhece, mas outras não. Né? Eu venho hoje tentar também colocar algumas coisas de aprendizado para que vocês possam, durante o seu dia a dia, poder fazer boas escolhas, né? Através de algumas orientações. Né? E, por conta disso, a gente perde de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, a partir de agora, nós missionários vamos refletir, né, nesse dia que chamamos hoje, para nos tornar cada dia mais obedientes a essa palavra. Né? E vamos começar pelo sono. Né? Nós não temos tempo hoje de falar de tantos pilares, porque são muitas informações, mas vamos começar com o sono. Né? Sobre a alimentação, eu vou deixar por último, eu acho que é um que mais esperado por muita gente. Né? Então, esse é o primeiro pilar que falaremos. Né? Eu não durmo porque penso que seja uma perda de tempo. Isso eu falava, né? Não sei se só eu falava, ou se tem aqui nessa sala uma seita que pensava dessa forma, ou pensa dessa forma, né? Então, que durante essa noite a gente possa refletir, que nossa mente seja renovada e modificada para termos boas noites de sono para a glória de Deus. E vamos conceituar, né, o que é esse sono. Sono é um processo ativo, né, bem diferente do que muitas pessoas às vezes pensam, que é só desligar. Né? E é um complexo essencial à fisiologia. É durante o sono que nós aprendemos, nós fixamos nosso aprendizado, nós memorizamos. Com uma boa noite de sono também, nós podemos fazer boas tomadas de decisões, fazer escolhas lógicas, né? Mas a nossa espécie, Homo sapiens, é a única que não respeita e quer dormir menos.
achando que talvez vai produzir mais e acaba adoecendo e não experimentando, como eu disse mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a noite hoje é uma noite de confrontos, tá? Para alguns, ou quem sabe muitos, inclusive para mim também, né? Então, hoje eu tenho às vezes que me policiar também para ver se vou para a cama mais cedo, porque às vezes tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente estudar, né? E eu que terminei a faculdade de teologia ano passado, então me via assim, quando chegava à noite eu tinha que estudar, e aí era um caos aqui em casa, né? Porque às vezes eu colocava o áudio alto aqui, e minha esposa aprendia muita coisa também nas aulas de teologia. Então, a diminuição do tempo de sono, ela está associada a um aumento de uma inflamação crônica que acontece na vida da gente e pode levar a vários problemas de saúde, como esses colocados aqui, né, levar à obesidade, né, por alterações hormonais, né, ou seja, o cortisol é um dos hormônios que é o hormônio de estresse, ele pode aumentar durante o período dessa privação de sono, né, além de aumentar o apetite, diminuir a saciedade, ou seja, a gente tem menos, a gente sente menos fome, ou mais apetite, a gente tem mais apetite e nosso estômago não enche, a gente não tem a sensação de plenitude, porque existem hormônios que são mexidos aí, né? Pode levar também ao aumento do risco de diabetes, pode levar ao aumento de infecções, porque diminui a nossa imunidade, né? Essa inflamação crônica, durante muito tempo, ela pode desencadear até cânceres. Lógico que não é uma única causa, mas é uma causa que já foi observada, né? E principalmente desenvolver doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam hoje em dia, né? Hipertensão, diabetes, né? Por quê? Porque eles vão elevar também hormônios de estresse, não só o cortisol, como eu falei, mas a adrenalina, noradrenalina, né? Todos esses hormônios que causam hipertensão. Então, o alinhamento do ciclo circadiano é um fator fundamental para a homeostase. A homeostase é o equilíbrio de toda a nossa fisiologia, né? Perceba que quando vão tendo algumas alterações em todo o corpo, né? Ou seja, todo o corpo ele é mexido, ele é afetado pelo fato de não dormirmos bem, né? Então, nossa sociedade, ela tem mudado de disciplinar para uma sociedade de desempenho. Estive lendo recentemente um livro, Sociedade do Cansaço, né? Esse autor é o Byung-Chul Han, né? É interessante você pegar um audiobook, eu acho que no YouTube tem gratuitamente, que é interessante observarmos como foi essa evolução da nossa sociedade, porque era uma sociedade de disciplina para uma sociedade de desempenho. Nessa sociedade, a gente fala que antes nós tínhamos um chefe que nos dava as ordens e nós cumprimos, né? Só que hoje nós somos os chefes e a gente é que se cobra muito, né? E nós somos péssimos chefes, como ele coloca no livro, né? Porque a gente se cobra muito acima do normal. E com isso, nosso sono diminui. Para quê? Para que nossa produtividade aumente, né? E aí a gente se cobra demais, né? Ou seja, talvez vocês em algumas igrejas se cobrem muito, nos seus PGs se cobrem muito. Uma vez eu escutei um relato de um de um missionário que foi para Cracolândia, né? Puxa, eu via tanta gente que às vezes aceitava, mas depois voltava para a rua e eu não conseguia entender, né? E a gente fica naquele desespero porque quer ajudar, quer ver aquelas almas salvas, mas não depende da gente, né? Nosso papel como missionário é só proclamar a palavra de Deus, né? Essa palavra que é viva e eficaz, né? E que penetra nesses corações dessas pessoas que a gente prega, né? Então não depende da gente essa conversão das pessoas. Isso é importante dizer, porque eu já escutei essas frustrações de alguns missionários, né? Mas nossa importância como missionário é fundamental, porque Deus ele conta com cada um de nós. E nós precisamos estar bem fisicamente, né, para fazer a obra missionária. Então, somente os seres humanos
eles se privam do sono sem obter um benefício legítimo. Um animal, geralmente, ele fica acordado para fugir, mas o ser humano é o único que fica acordado para uma Netflix, ou fazer outras coisas, ou ficar no WhatsApp, ou ficar no Instagram, e outras coisas, né? Essa é uma observação interessante. Quando não dormimos bem, nós aumentamos a nossa fome em 270 calorias. Além de aumentar essa fome, nós aumentamos também o número de refeições no dia seguinte. Nós escolhemos alimentos mais prazerosos, né, mas que geralmente são mais calóricos, né? E também diminuímos a saciedade. Essa frase do Matthew Walker, ele diz que dormir é a ação isolada mais eficaz que se pode fazer para restaurar o cérebro e o corpo todos os dias. E, ou seja, uma noite de sono mal dormida, ela nunca vai ser recuperada, né? Ou seja, por mais que você durma, nunca vai recuperar e sempre vai trazer um grande prejuízo à nossa saúde. E o que é que diz a palavra de Deus em relação ao descanso, né? Gênesis começa no capítulo 2 falando: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O próprio Deus, então, ele nos ensina esse princípio do descanso, né? Não vamos entrar em mérito de sábado, não, lógico, mas o ser humano, ele se acha capaz de saber o que é melhor para ele, né? Então, um testemunho, antes da conversão, eu desenvolvi uma doença chamada psoríase, que é uma doença de pele, né? E uma das causas realmente era o fator estresse. E naquela época, antes de me converter, eu trabalhava muito, né? Então, para vocês terem ideia, eu descobri quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, de formado. E desses 10 anos, eu nunca tinha tirado férias. E trabalhava de domingo a domingo. Ou seja, eu não era cristão, então domingo para mim ou era para trabalhar ou era para descansar da farra que uma hora ou outra eu fazia. Né? Então, tinha uma vida desorganizada financeiramente, e aí eu só precisava trabalhar cada vez mais, ou seja, meu Deus era o dinheiro, né? E aí foi quando, pela primeira vez, quando eu descobri a psoríase, que minha colega dermatologista falou, olha, esse é excesso de trabalho, é que você não dorme bem, então isso para mim foi um marco, porque logo no primeiro mês, quando eu comecei a tratar aquelas lesões da pele, elas desapareceram em 50%. Então, é uma coisa que podia ter sido, por exemplo, um infarto, né, ter acontecido naquela época, né? Mas, graças a Deus, foi um problema de pele que hoje está, eu acho que se aparece alguma lesão, tem 5% da pele, né? Outro exemplo, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte, num deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Ou seja, até o próprio Jesus chamou a atenção dos apóstolos, após ter cumprido a missão de evangelizar, né, que eles precisavam e que deveriam repousar. E outro exemplo também bíblico no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Né? Observe que mesmo por um motivo, que Deus tinha um propósito, lógico, mas o excesso de sono ocasionou aquele acidente, levando o Eutico à morte. Né? E, segundo essa fonte do Observatório Nacional de Segurança Viária, dirigir com sono é tão arriscado quanto dirigir alcoolizado. E a sonolência e o cansaço são responsáveis por 50% dos acidentes em rodovias. Né? Então, isso demonstra quanto é importante não sermos negligentes em relação ao sono. E mais um exemplo de Jesus, né? Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se
arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Então, nosso mestre, né, ele repousava em plena situação de perigo. Provavelmente, eu creio, que ele deveria estar bem cansado, né? Mas ele, mesmo assim, no seu travesseiro, ele dormia. Né? Então, que a gente possa seguir esse exemplo do nosso mestre, como discípulos que somos, né? Agora, perceber a dica dele, tenha um bom travesseiro, né? É onde eu quero chegar, a higiene do sono, né? Vocês tenham um bom travesseiro e um cobertor, né? Para você ter uma boa noite de sono, diminua telas e luz branca a partir já das 18 horas. Diminua para alguns, né, que tem um metabolismo lento para o café, né? Então, diminuir essa cafeína 6 horas antes de dormir. Praticar atividade física para alguns pode ser também um motivo para poder dormir bem. Para outros, não. Às vezes pode até causar mais euforia e causar insônia. Então, isso é bem individual, né? Refeições leves à noite, né? Rituais relaxantes, ou seja, ler um livro, ouvir música, orar, meditar na palavra, isso pode causar relaxar mais e induzir o sono. Para quem tem problema de insônia, evitar cochilos durante o dia, né? E ir para a cama apenas para dormir, não utilizar a cama para estudar, para assistir TV, para trabalhar. A cama, para alguns que têm problemas de insônia, é para ser utilizada para dormir. E para os casados, acrescenta aí para namorar também, né? Então, nós precisamos respeitar inicialmente nosso corpo, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Para o sono, fazer uma boa higiene do sono, né? E se tiver alguma dificuldade, procure um profissional para investigar algumas doenças, né? E para tratar adequadamente. Pois é, porque tem algumas doenças, como a insônia, sonambulismo, a apneia do sono, que está muito relacionado à obesidade, mas existem magros que têm também a apneia do sono, doenças hormonais que podem também alterar o sono. Então, é importante que, se você tiver, busque tratamento também, tá? Vamos para o segundo pilar, importante para um estilo de vida saudável. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, né? O texto continua, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser, né? O que Timóteo ele quer dizer, na verdade, é que nós temos benefícios eternos em sermos piedosos, né? Mas isso não quer dizer que não precisamos fazer exercício, né? Que esse exercício ele não tem valor, né? Mas esse exercício ele vai servir apenas para enquanto estivermos vivos, né? Já que o outro propósito tem uma amplitude eterna, né? E como tem proveito esse exercício, né? Então, como eu falei, esse versículo ele não isenta de fazer exercícios, né? E sabemos quanto, e todo mundo aqui deve saber o quanto é importante fazer exercício, né? Que ele é fundamental para a nossa saúde, e às vezes a gente começa a dizer, preciso começar, ou então preciso recomeçar, o meu médico já falou que eu preciso fazer exercício, né? Minha família está cobrando, porque muitas famílias às vezes acabam vendo que aquela pessoa está precisando fazer essa mudança de estilo de vida e incentiva ou cobra mesmo, né? E o exercício ele vai além da prevenção e vai também para tratamento, né, de doenças como obesidade, diabetes, né, vai servir para melhorar essa imunidade, para diminuir riscos de viroses, né, como a gente tem observado, para melhorar a qualidade de vida, ele diminui fragilidade no idoso por ganho de massa muscular, né, ele aumenta a saúde do coração, né, diminui pressão, ele vai aumentar a longevidade, né, e além da prevenção, ele pode tratar algumas doenças, né? Muitas vezes a gente observa no consultório que quando aquele paciente começa a fazer exercício, aquele paciente que às vezes é diabético ou hipertenso, ele começa a fazer exercício, às vezes a gente diminui medicação, às vezes usava insulina, volta a usar um comprimido porque começou a perder peso. Então veja a importância do exercício no tratamento de várias doenças,
né? Diabetes, ela não tem cura, mas a gente pode, às vezes, dizer que ela tem uma remissão. Remissão quer dizer que ela controlou sem medicação, só apenas com dieta e exercício, né? Então, serve para melhorar tanto a hipertensão, colesterol, né? Então, são muitos os benefícios, né? Que a gente poderia ficar várias horas aqui falando dos benefícios dos exercícios, né? Como doenças neurológicas, tratamento da própria depressão, ansiedade, né? E outras doenças como esquizofrenia, demência, toque, né? Então, isso tudo, os psiquiatras, eles também, neurologistas, eles colocam a atividade física como meta, como tratamento também. E por que estamos tão sedentários? Né? Lembra daquele versículo que falamos no início? E não vos conformeis com esse século. Né? Então, a tecnologia, o excesso de trabalho, a produtividade, a preguiça, ela nos leva a esse ciclo vicioso. Né? Eu não faço exercício porque estou indisposto, ou então eu fico mais indisposto, por isso eu não faço exercício. Né? Lá nos Estados Unidos, eles têm esse esse programa, né? Sitting is the new smoke, ou seja, sentar é o novo fumar. Eles têm trabalhos que mostram que o sentar é tão prejudicial e com aumento da mortalidade quanto o cigarro, né? Então, ser sedentário realmente não é ser saudável, né? Então, às vezes tem pessoas que chegam lá, não, meus exames não deram nada, mas a pessoa se acha saudável, mas só pelo fato dele não fazer exercício, ela não é considerada uma pessoa saudável, né? Então, é importante, né? E sentar, ele aumenta, o sentar, permanecer sentado muito tempo durante o dia, ele aumenta o risco de morte prematura, né? Em 20 anos, mais ou menos, nós aumentamos em 8% nossa permanência sentado, né? 8 horas sentados, ele tem o mesmo risco cardiovascular que uma pessoa obesa fumante, né? E então estão já pensando em considerar esse sedentarismo como uma doença, porque o sedentarismo ele causa outros problemas de saúde, né? E o que nós podemos sentir, então, com esse sedentarismo? A gente pode ter um cansaço muito importante, essa indisposição, né? A obesidade, que é uma outra doença crônica não transmissível, podemos ter um aumento de doença cardiovascular e câncer também, né? E durante nossa vida, né, os exercícios eles vão servir para que a gente não tenha essa perda de massa muscular. Essa perda de massa muscular, ela é muito importante, é natural que a gente perca, né? Ou seja, nessa porcentagem, 1% a gente perde de músculo a partir dos 40 anos, dos 50, 1 a 2% da musculatura, chegando a 20, 30% acima de 70, 80 anos, ou seja, é muita perda de massa muscular, e tudo isso faz com que a gente diminua qualidade de vida e aumenta a mortalidade, né? Chegando até a mais de 50% de perda de massa muscular quando a gente atinge 90 anos. Essa é uma imagem de uma musculatura de uma pessoa de 70 anos, a de cima que pratica exercício físico, e a outra também de 70 anos que é sedentária. Você vê como tem menos massa muscular, em volta de branco é gordura, né? E você vê que essa gordura ela se infiltra dentro da musculatura, né? Ou seja, ela ocupa ainda lugar do músculo. Então, a sarcopenia, para vocês terem uma ideia, uma diminuição de 5 quilos em 4 anos de uma pessoa idosa ou de uma pessoa, ela aumenta o risco cardiovascular em 17%. Né? Mas se eu faço esse caminho inverso e ganho massa muscular, pelo menos em 1 quilo, eu já tenho um benefício e diminuo o risco cardiovascular. O próprio envelhecimento ele já nos faz perder, né? Como eu falei, né? E a gente previne fazendo exercício. Não só a perda de massa muscular é por conta só do envelhecimento, mas no envelhecimento, hormônios como, por exemplo, testosterona diminui, nosso metabolismo diminui, né? E qual o melhor exercício que o missionário pode fazer? Aquele que você faz continuamente, ou aquele que você gosta de fazer, né? Mas aí você vem e diz, mas se eu não gosto de fazer, então você vai fazer o que menos detesta. Mas você precisa fazer algum exercício, né? E
se fosse para dar uma opinião e ver alguns trabalhos, a gente observa que a associação de um exercício aeróbico com um exercício resistido, que é musculação, essa associação é a melhor que tem. Se você puder fazer musculação e fazer um exercício aeróbico, você vai melhorar não só o condicionamento, né, cardiovascular, mas também a qualidade de vida, né? Mas se você não disponibiliza aí onde você, no seu campo missionário, de uma musculação, você pode fazer uma caminhada, ou seja, 10 mil passos dia também diminui, né? Se você estiver em uma zona rural, ou se estiver em ambientes próximos da Cristolândia, nas ruas ao redor, você pode fazer uma boa caminhada que já vai estar sendo de grande benefício, né? E lá na Vila Minha Pátria eu sei que tem uma quadra, né? Ainda não conheço, mas eu sei que tem uma quadra lá que o pessoal faz, às vezes, alguma atividade física por lá. Finaliza esse pilar, né, com esse versículo que está em Provérbios: a glória dos jovens é sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Então, eu coloco aqui, por que não combinar os dois fazendo exercícios? Né? Pode fazer exercício, ganhar massa muscular, ter mais vitalidade, com saúde, chegar a ter os cabelos brancos e mais força que muitos jovens sedentários, né? Então, é para se pensar no futuro, né? Tudo isso para que a gente possa usar o corpo para a glória de Deus, né? Pois terá mais tempo no campo, mais disposição para a obra missionária, mais disposição para estar com sua família, né? Então, finalizamos aqui, que vocês reflitam sobre a questão da atividade física. E vamos agora para a alimentação saudável, né? Que muita gente agora espera sobre essa questão da alimentação. Começamos com um versículo. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Preste atenção no que Deus diz quando faz a nossa alimentação. Viu que era bom. Mas o que passa na sua cabeça quando pensamos em alimentação saudável? Será que pensamos o quê? Numa dieta low carb, que é com baixo carboidrato, uma dieta cetogênica que diminui muito a quantidade de carboidratos ingeridos durante o dia, uma dieta low fat, que é com pouca gordura, uma dieta saudável para você, uma alimentação saudável, uma dieta sem glúten, ou sem lactose, ou, às vezes, uma dieta com mais frutas e verduras, você considera isso como saudável, né? Talvez essas dietas podem ou não ser saudáveis, né? Tem pacientes que acham que porque acrescentou uma frutazinha, acha que está tudo bem e, na verdade, pode não estar, né? Mas o que realmente importa para o missionário? Hoje, eu queria que vocês, já que aí não vai, a gente não tem como disponibilizar, porque dieta é uma coisa individualizada, mas eu queria que vocês pudessem responder isso e soubessem o que é que realmente importa hoje, né? Se isso já vai lhe dar uma noção muito grande do que é a alimentação. É saber o que é um alimento ultraprocessado, né? Porque se você souber isso e conseguir evitar, já vai ajudar muito a sua saúde. Então, a Bíblia, desde o início da criação, ela nos dá dicas, né, de que devemos comer, do que devemos comer, né? Porque o nosso Criador falou que era bom, né? Então, como a gente pode classificar esses alimentos, né? Eu coloquei ali, por último, o ultraprocessado, né? Mas vamos começar aqui. O in natura, ou minimamente processado, né? Aqueles alimentos que são citados por Deus, que era muito bom. Tem os ingredientes culinários, né? Os processados e os ultraprocessados. Os ultraprocessados eu considero quando o homem inventa de ser Deus e quer fazer comida, ou melhor, coisa para comer, que eu chamo que não é nem comida, é uma coisa para comer. Então, alimentos in natura, né? Que foram feitos por Deus, como eu falei, diferente do que e que eles não são fast foods, né? Porque eles precisam
ser plantados, né, plantada a sua semente, eles precisam ser regados, ser adubados, crescer até dar frutos. E ele é minimamente processado quando colocamos em alguma sacola ou quando retiramos uma parte que não está servindo, ou seja, aquela fruta que não está boa, aí você retira, mas você coloca dentro do saco plástico e vende in natura, sem ter modificações nenhuma, né? Os ingredientes culinários, né, são aqueles que são criados para dar um sabor, ou conservar, ou ajudar no preparo de algumas refeições, como é o caso do sal, do açúcar, né, do azeite, né? Alimentos processados, chamo esses como coringas, né? Ou seja, eles são produzidos, né, para aumentar a durabilidade, né? Eles melhoram o sabor, né? Eles podem ser engarrafados ou enlatados, né? São como exemplo tem os pães e os queijos, os extratos de tomate, né? Que eles só acrescentam um pouco de sal, o in natura acrescentado com aqueles ingredientes culinários, né? Coloca um sal para conservar, o milho verde que ele coloca naquela lata, mas só tem água e sal, né? Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser se manar, né? E muitas vezes nós somos assim, que nem aquele povo liberto lá do Egito, né? Que reclamava da provisão divina, do pão de cada dia, né? Porque nós queremos comer outra coisa a não ser aquilo que está vindo, né? Aquilo que Deus fez, né? Então, será que muitas vezes nos oferecem uma saudável laranja e nós rejeitamos, né? Porque vamos preferir, né, uma Coca-Cola gelada, né, que já nos viciamos pela quantidade de ingredientes ruins que contém nela, né, e que viciam. Às vezes nos oferece um suco de laranja. E o que fazemos? Nós coamos, tiramos toda a fibra dela, né, porque afinal Deus não sabe fazer como a gente, né? Aí a gente também faz o quê? Adoça, bota ainda um açúcar, porque a quantidade de açúcar não é satisfatório, né? Ou ainda pior, mudamos para o Tang, né? Esse tal do homem é inteligentíssimo, né? Cria o Tang, né? Nesse tempo corrido, né? Já que a gente não tem tempo para fazer um preparo, para comprar a laranja, é mais fácil deixar lá um pacotinho desse, né? Porque é mais rápido para fazer, né? Eles fizeram uma nova formulação, adicionaram vitaminas, diminuíram açúcares, né? E às vezes eles colocam nessa propaganda que diminuir açúcar não quer dizer que tem pouca, não. Ele só diminui um pouco, né? É uma propaganda enganosa que muitas dessas indústrias alimentícias elas fazem, né? Ela bota diminuir o sódio para que você olhar, e essa tem pouco sódio, então eu posso comer. Mas às vezes a quantidade ainda é muito grande, né? Aqui ele bota na propaganda que faz 1 litro, ou seja, uma quantidade grande, né? Porque você não quer pouca coisa. Não apodrece, pois Deus fez uma coisa que apodrece rápido, né? Então, o homem inteligentíssimo faz uma coisa que não apodrece. Mas isso nunca vai ser um suco. Está longe de ser, né? Veja aqui embaixo como ele coloca. É um preparado sólido para refresco saborizado com fruta. Isso é um alimento ultraprocessado, né? Então, alimentos ultraprocessados, eles são ricos em açúcar, sal, gordura saturada, com o intuito de dar mais sabor. São pobres em proteínas, vitaminas, fibras, que essas melhores fontes são as in natura, ou seja, as que Deus produziu. Esses alimentos também têm a baixa saciedade, por mais que você coma, você vai estar sempre com fome, né? Você não tem essa capacidade de diminuir nossa fome e a gente vai sempre estar querendo mais, né? Com alto índice glicêmico, né? São alimentos que se aproximam da quantidade de açúcar e rapidamente vai no sangue, estimula a insulina e daqui a pouco essa glicemia baixa e daqui a pouco a gente está com mais fome, né? Hiperpalatabilidade, ou seja, é muito saboroso, então você acaba comendo rápido, comendo muito, né? Você tem prazer em comer, come sem ter atenção, às vezes assistindo algum TV, né? Então você come isso muito rapidamente. Uma coisa interessante também, o marketing agressivo, né? A indústria ela não tem pena, ela quer empurrar esse tipo de coisa para comer,
para que você compre, né? E você nunca vai ver propaganda na TV de um feijão. Você não vê isso, né? Você vê o tipo de invólucro do feijão, é aquele invólucro incolor, que mostra o feijão lá. Mas vá na seção de biscoito, de salgados industrializados, você vai ver aquela coisa colorida, né, para estimular você a comprar. E geralmente são mais baratos. Por isso, a população mais pobre hoje em dia tem aumentado a obesidade, porque está comprando esse tipo de alimento, né, mais barato e acaba engordando e tendo todos os prejuízos, né? Então, é interessante que vocês observem, né, sempre nos rótulos dos alimentos o que pode estar, o que é que tem naquele alimento, né? Por exemplo, esse aqui tem uma quantidade enorme de sódio. Enquanto a gente precisa mais ou menos de 2 gramas por dia, a média do brasileiro de sódio por dia é cerca de 9 gramas, né? Então, é uma coisa para que a gente preste atenção, né? Outra coisa importante que vocês observem nos ingredientes lá embaixo, né? Essa ordem que eles colocam é de uma proporção maior, ou seja, tem mais água, depois tem mais extrato de soja, açúcar e no final é o que tem em menor quantidade. Mas veja a quantidade de acidulante, espessante, aromatizante, né, edulcorante, né, e várias outras substâncias que eles colocam para justamente viciar, né? No, como eu falei, 2 gramas é o que a gente deveria ingerir de sódio por dia. Mas veja nesses alimentos quanto de sódio tem, né? 2.000 miligramas por dia, mas às vezes numa refeição, num café da manhã, a gente ultrapassa isso. Então é importante a gente diminuir o sal da nossa alimentação. Outra coisa que foi obrigada foi a colocação desses itens nesses produtos ultraprocessados, para que você saiba que ali tem muito açúcar, ou um item desse, ou açúcar, ou gordura, ou sódio, né? Ou se tem dois desses nutrientes em grande quantidade, né? Então isso é importante também, ou até os três, né? Açúcar, gordura, sódio. Então isso é uma coisa que todo produto industrializado tem. Então vocês podem evitar esse tipo de produto, né? E tudo isso aumenta o risco de obesidade, né? Obesidade é essa doença crônica, né? Doença crônica é aquela que não tem cura, mas tem controle, né? Então, e está associada ao excesso de gordura corporal, né? O índice de massa corpórea é que difere entre as pessoas, né? Mas o importante hoje é a gente observar a composição corporal. Quanto de gordura você tem? Porque às vezes você tem 100 quilos, mas tem muito mais músculo do que aquele que tem 100 quilos e tem muito mais gordura, né? Então, a composição corporal é que realmente é importante, né? Em 2035, cerca de 50% de nossas crianças terão um índice de massa corpórea elevado. E isso a gente tem que levar em consideração, ensinar as crianças já o que é uma boa alimentação, ensinar os pais dessas crianças que às vezes não sabem, né? Veja, em 42% a 54% haverá esse aumento da obesidade de 2020 a 2035. 4% do PIB vai ser reduzido pelo fato de, às vezes, essas pessoas obesas adoecerem, faltarem ao trabalho, com um prejuízo de 4 trilhões. E vai ter esse aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e câncer, né? E como causa de obesidade, a dieta irregular, como falamos, o sedentarismo, como falamos, tempo de tela, como falamos, bebidas açucaradas, um sono irregular, ou seja, menos de 6 horas ou mais de 9 horas é prejudicial, um desmame precoce, ou seja, aquela mulher que amamenta pouco, aquele bebê tem um risco maior de desenvolver obesidade na vida adulta. O uso daquelas formulações também aumenta o risco de obesidade. Se aquela gestante começa a sua gestação com um peso muito acima do normal, faz com que aquela criança também tenha no futuro obesidade, né?
E aqui é só para representar que essas células, quando a gente começa, elas são pequenas, essas células de gordura, mas que durante o nosso processo quando a gente vai engordando, além dessas células se multiplicarem, elas crescem de tamanho. Só que quando a gente vai emagrecendo, essas células elas não elas não diminuem em quantidade, elas apenas murcham, né? E todo o excesso, às vezes, de gordura, quando não consegue estocar dentro dessa gordura, ela vai para outros locais, como o músculo, o pâncreas, a gordura do fígado, e também invade o próprio coração. Esses são sinais que demonstram, né, que essa bochecha mais escurecida, né, são sinais que demonstram uma resistência à insulina, ou seja, ocasionado pela própria obesidade. Isso é uma mancha no pescoço também, a gente vê, acha que as pessoas estão, não, ele não se limpa direito, não, isso aí é um hormônio aumentado por causa da obesidade, né? Então, é preciso orientar, é preciso saber, olha, você está prestes a desenvolver um diabetes, por quê? Porque é a primeira alteração que começa a ter no paciente diabético. Aí começa nessa linha roxa, você mostra que vai tendo o aumento primeiro da insulina para tentar manter a glicemia controlada. E praticamente isso ocorre 10 anos antes do diagnóstico, né? Quando a gente descobre o diabetes em alguma pessoa que é obesa, a gente sabe que 10 anos antes já começou o problema. Ou seja, a gente poderia evitar. E lá embaixo você vê complicações microvasculares e complicações macrovasculares. Essas complicações são aquelas que o diabetes pode ocasionar, como cegueira, como amputação, como infarto, como derrame, como problemas renais, que isso já pode acontecer antes mesmo de você descobrir que tem diabetes. Veja a importância da gente poder fazer o diagnóstico, estar fazendo os exames regularmente, para diagnosticar e tratar, né? Então, a obesidade não é uma doença estética, é uma doença crônica que precisa ser tratada porque é importante para evitar outras complicações, inclusive câncer, como a gente colocou. Então, eu falo sempre isso. Todos sonhamos em envelhecer com saúde, mas nem todos buscam a saúde para poder envelhecer, né? E vamos falar um pouco de gula, né? Um dos 7 pecados capitais que é entendido como um apetite excessivo, ou gosto excessivo de comida ou bebida, como um vício de comer ou beber em excesso. Mas na prática, a gente fala muito isso. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Amém? A gente não devia dizer amém. A gente devia dizer misericórdia. Porque esse tem sido um dos meus incômodos, desde que eu me converti, em ver uma igreja que julga muito aquelas pessoas que bebem, que não são crentes, ou até aqueles que bebem vinho e são crentes, mas desconsideram totalmente os mesmos versículos que falam em bebedice, são aqueles que falam também em glutonaria, né? E esse é um motivo de reflexão para que a gente possa ensinar corretamente a palavra de Deus. E o que diz essa palavra? A Bíblia fala que é obra da carne, a glutonaria e bebedice. No passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios. Aí ele continua e bota, andando em glutonarias e bebedices. Em Romanos, ele fala, andemos como de dia, não em glutonarias ou bebedices. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez. Isso quem falou foi o próprio Jesus, né? Então, esse autor, Frederick, ele fala que um glutão é aquele que invade a geladeira em busca de uma cura para a sua subnutrição espiritual. E achei interessante esse livro, Vícios Esplêndidos. Eu recomendo a leitura desse livro, né, sobre pecados capitais, e um olhar que essa autora tem sobre eles, né? Então, geralmente, esse é um dos tipos de glutão que temos em mente. Algumas pessoas acham que é só esse tipo, aquela pessoa obesa que come demais, mas não é só esse tipo de guloso. E é isso que, nesse livro, a Rebecca de Jong vai falar, né? E a gula não é principalmente sobre o quanto estamos comendo, mas sobre quanto prazer sentimos em comer e por quê. E precisamos diferenciar o prazer e a temperança. Essa temperança ela é importante, que é o nosso controle,
né? O nosso controle para que não exageremos, né? E o próprio Jesus, ele teve momentos de prazer à mesa, né? Mas existe a temperança que nos faz ter esse equilíbrio necessário para que a gente não exceda, né? Nem deixar que esse prazer nos domine. Então, ela coloca no livro, ela fala sobre a questão da glutonaria como o comer rápido, apenas saciar, né? Ou seja, a gente perde a dimensão espiritual porque a gente só quer comer, né? Essa dimensão com Deus, né? E com o próximo, né? E ela fala também o que comer, ou seja, como foi preparado, se existe um requinte, se você está gastando excessivamente comendo fora e não em casa, né? Se aquela carne está bem passada, se você é aquela pessoa que reclama demais como está sendo preparado e tem que voltar porque quer daquele jeito que você quer, se está mal passado, se tem menos sal, se tem mais sal, ou seja, você tem que comer do seu jeito, né? E eu lembro também uma vez que eu chegando em casa cansado, né? E aí só tinha frango e inhame. E aí eu olhei, poxa, eu reclamei tanto porque eu tinha aquilo para comer. Eu queria uma coisa melhor. E aí o Espírito Santo no mesmo momento falou, mas você tem o que comer, né? Esse pão nosso de cada dia, né? Deus que permitiu que você tivesse aquilo para comer, né? E a gente às vezes murmura como aquele povo do Egito que reclamou do maná que Deus oferecia a ele, né? Então, isso foi um exemplo que eu nunca mais reclamei de alimentação, né? Então, o quanto comer, né? Observar o que foi colocado na mesa, ou seja, às vezes a pessoa tem pouca comida, mas tem algumas pessoas ainda para comer. Então, que você observe o que está, se as outras pessoas não vão comer, né? Se todos já comeram, para que você não coma mais e alguém fique sem também, né? É diferente a gente também considerar uma pessoa que é atleta de um não atleta e dizer que o atleta, ele geralmente ele vai comer mais. E a gente não pode considerar aquela pessoa como um glutão, né? Já que a demanda de energia que ela precisa é muito grande. Da mesma forma, aquela mulher que está amamentando, né? Então, ela precisa realmente de mais calorias, de mais energia, de mais alimento, né? E quando a gente fala de temperança, a gente observa muito em alguns pacientes, que às vezes têm algumas doenças, têm uma limitação para comer, mas mesmo assim eles vão lá e comem, né? Então, o diabético que sabe que não pode estar comendo doce, abusando de carboidratos refinados, ele vai lá e come. O hipertenso que sabe que não pode ingerir uma quantidade excessiva de sal, mas ele vai lá e come, né? Uma pessoa com obesidade que precisa fazer uma reeducação alimentar, mas ela insiste e não procura uma reeducação, né? Todos esses casos eles precisam de orientações também profissionais, né? Então, tratar, por exemplo, a obesidade não é só fechar a boca e fazer exercício, né? Às vezes a gente precisa de medicamento, às vezes a gente precisa de um tratamento com vários profissionais, porque, como eu falei, é uma doença, precisa de tratamento, às vezes precisa do psicólogo, precisa do educador físico, precisa, às vezes, de psiquiatra para poder estar ajudando essas pessoas a tratar a sua doença, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela já chegou no consultório, já é uma paciente que veio para mim apenas uma vez, mas ela já tinha feito uma cirurgia bariátrica, tinha diminuído o peso, e ela sentou e já começou a falar com o olho chorando já, porque não estava conseguindo, porque o estilo de vida do trabalho dela não estava conseguindo, ele tinha que cuidar da filha, e realmente ela não tinha como fazer exercício, né? A situação dela estava ruim, e ela precisava de todo o apoio, e é uma pessoa que às vezes precisa realmente de auxílio psicológico, que com certeza precisa de auxílio psicológico, né? Então, alguns de vocês fazem. Então, alguns daqueles alimentos, eles são pecaminosos? Não, de maneira alguma, né? Deus, ele tornou a comida boa, prazerosa. O ato de comer é prazeroso, né? Então, ter prazer em comer não é o pecado. A questão é justamente o excesso do prazer, né? Nosso corpo, ele precisa dessa comida, seja doce, salgada, né? E Deus deu ao homem a criatividade para produzir alguns alimentos, até as coisas para comer, né? Também, né? Mas a gente precisa ter a temperança, que é o equilíbrio, né? Não é o deixar de tomar um refrigerante, mas ele não pode ser o substituto da água, né? Como muitas vezes eu vejo muita gente
fazendo isso, né? Então, nós devemos desfrutar dessa mesa posta, porque a gente vai estar em contato com os nossos familiares, né? Então, precisamos observar bem isso. E como tratamento, a Rebecca de Jong, ela sugere para que a gente tenha o jejum como fazendo parte desse tratamento da gula, né? Segundo o Richard Foster, ele coloca que o jejum revela as coisas que nos controlam. E realmente, se a gente for parar para pensar, a gente se incomoda muito se a gente suspender aquilo que a gente gosta, a gente vai ficar realmente, né, essa comida estava me controlando, né? Vocês podem fazer apenas o jejum de um item apenas, né? Sem reclamar, né? Vocês podem ter um jejum corporativo com uma ajuda mútua, né? Isso nos ajuda bastante. Nós temos a nossa comunidade, a igreja, né? Que tem essa prática do jejum, que nós podemos realizar um jejum em conjunto. Isso vai estimular alguns irmãos, né? Isso acaba sendo uma disciplina espiritual, que nós abandonamos determinados alimentos, não ficamos saciados como costumamos ficar, né? O que leva a abandonar esse prazer desse ídolo, dessa gula, dessa comida que a gente tinha, né? Então, com isso, nós apreciamos mais aquilo que a gente vai comer, né? E nos contentamos, às vezes, com alimentos também mais simples. O jejum também ele aumenta nosso apetite pelos bens espirituais, né? E nos torna mais conscientes de nossa dependência de Deus. O glutão, ele geralmente ele aborda a comida pensando na sua gratificação, no seu prazer, e não na gratidão, né? Ele pensa sempre em seu prazer, né? E como ele tem a satisfação na comida, né, de ter enchido, de ter comprado aquela refeição, porque ele se agrada, por isso que ele não vai pensar em Deus que proveu. Ele mesmo comprou aquela refeição, né? Então, ele esquece do nosso provedor, né, que é o nosso Deus, né? E a última ceia é interessante ver, porque ali Cristo ele agradece pelo pão, ele abençoa o pão, ele reparte com todos em comunhão, né? E o jejum nos prepara para isso, né? Nós temos uma relação com a comida, com o nosso próximo, à mesa e com Deus, né? E só o pão da vida é que vai nos preencher, mas o glutão ele sempre vai ter fome, né? Então, o pastor Sérgio Queiroz, lá da Paraíba, ele fala: não seja senhor ou escravo do prazer de comer. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus, né? Então, geralmente, se fala de comida, eu penso, nós acabamos por entristecer nosso Deus com o nosso comportamento, né? E o que nós podemos orientar para o campo missionário, né? Que a prevenção começa com mudança do estilo de vida, que nós precisamos respeitar nosso corpo, dando atenção a esses pilares básicos da medicina do estilo de vida. Que a oração, como eu falei, a religiosidade, ela já está entrando com mais um pilar do estilo de vida, né? Com comprovação científica. Praticar exercícios para obter mais qualidade de vida. Pastores e missionários têm uma grande influência para mudanças de seu estilo de vida na sua igreja. Nós devemos combater a gula no nosso meio. É pecado, minha gente. É pecado e a gente precisa orientar nosso povo a não entristecer o nosso Deus com esse tipo de comportamento. E o jejum ele pode nos trazer a convicção da dependência de Deus e nos afastar da idolatria do comer. Temperança é fundamental para ter um controle dessa gula. Então, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes. Que a gente possa glorificar o nosso Deus com os nossos corpos. E vocês podem glorificar mais a Deus no campo de vocês, estando mais saudáveis, né? Deixa esse último versículo para que a gente possa ler agora. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Realmente, vida cristã não é fácil. A vida cristã é renúncia. A vida cristã é vida eterna. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a palavra e sermos obedientes à palavra dele. Amém? Pastor Sandro?